E para começar, eu gostaria de ler um texto em Hebreus 11. Nós vamos ler a partir do versículo 32 até o final do capítulo e o começo do capítulo 12 até o versículo 3. Hebreus 11, versículo 32 até Hebreus 12, 3. Hebreus 11, 32 em diante diz assim: E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E o capítulo 12: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Deus, nós somos muito gratos por Tua palavra. Nós somos muito gratos porque nós podemos ouvir e nós podemos ler e não simplesmente ficar no nível da mente, mas sermos transformados em nossos corações, em nossas almas, em nosso espírito. Obrigado porque a Tua palavra é uma palavra viva, é uma palavra que gera vida, é uma palavra que nos transforma. E eu oro, Senhor, para que a Tua palavra possa gerar frutos em nossos corações nesta manhã. Obrigado por todos os exemplos de fé que nós demos, de Gênesis até Apocalipse, e por todos os Teus filhos que sacrificaram as suas vidas, e para que hoje nós estivéssemos aqui, nós pudéssemos ter a liberdade de Te louvar, de Te engrandecer. Nós Te agradecemos, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acho que esse texto por si só já é tremendo, é muito forte. E não que eu esteja no patamar dos heróis da fé, eu não quero me colocar nisso, mas eu quero dar um pouco do meu testemunho de o que Deus tem feito e como que eu tenho conseguido estar tanto tempo nesse ministério. E eu comecei a minha jornada de missões em 2013. Eu fui para a Escola Flechas, quando ainda tinha Flechas para as Nações. E lá eu entendi, estudando, eu tive que fazer um projeto de pesquisa a respeito de um país. E o meu grupo, nós tínhamos que apresentar como se fosse um projeto missionário, como se a gente fosse um grupo de missionários que seria enviado para algum país. E naquele trabalho de pesquisa, eu era o líder do meu grupo. E eu peguei a Romênia. Deus já sabia o que Ele estava fazendo, desde lá de 2013. Nós tivemos que pesquisar sobre a Romênia, tivemos que aprender a respeito da cultura, qual é a língua, o que aconteceu, quais os fatos mais marcantes, quais a história do país, a situação social. Eu lembro estudando, lendo a respeito da Romênia, eu acho que a única coisa que eu conhecia a respeito da Romênia era o Drácula. Quem já ouviu falar do Drácula, o vampiro? É bem famoso, na Transilvânia, né? Tem até o desenho, Hotel Transilvânia. É onde eu moro.
A gente anda com alho no bolso e crucifixo na mão, porque é a terra dos vampiros, não é brincadeira. Mas eu estudando sobre a Transilvânia, e aí vendo o peso espiritual, o porquê da origem dos vampiros, porquê a terra de vampiros, e sabendo por causa de um imperador que era sanguinário e muitas coisas. E eu lembro que o que mais me chamou a atenção naquele projeto de pesquisa foi a situação dos órfãos. Lendo a respeito do país, eu vi que a Romênia era o país com a maior quantidade de órfãos per capita da Europa. A Ucrânia, em quantidade, tem mais órfãos, em termos totais, porque é um país com maior população também. Mas em termos de proporção, a Romênia é o país com a maior quantidade de órfãos per capita da Europa. E eu lembro, lendo também a respeito dos orfanatos e das crianças institucionalizadas, como eram tratadas, os maus tratos, os abusos. E eu orei ao Senhor naquele dia, naquela semana que a gente estava trabalhando naquele projeto. E eu orei e falei, Deus, quem sabe um dia eu possa ir para a Romênia, abençoar aquelas crianças. Uma oração simples, não tentei forçar Deus a me enviar para a Romênia ou alguma coisa assim. Eu simplesmente senti um desejo no meu coração de abençoar aquele país de alguma forma. Isso em 2013, eu era novo ainda, tinha 19 anos. Então continuei minha jornada de missões, do Rio de Janeiro, eu fui enviado para Manaus, passei 5 meses lá. E em Manaus eu entendi que aquilo era o que o Senhor tinha para a minha vida como chamado. E eu quero ser bem claro aqui que nem todos são chamados para irem para um lugar, para irem para fora, uma missão transcultural. E it's okay, não tem problema. Mas nós todos somos chamados. Como o apóstolo Alan falou, às vezes o nosso vizinho é a nação que nós temos que alcançar. O nosso colega de trabalho é um continente que nós temos que desbravar. Às vezes os nossos colegas de escola, adolescentes, são as pessoas que o Senhor tem nos chamado neste momento para que nós possamos transmitir o Evangelho. Mas eu entendi que quando eu estava em Manaus, em missões, nós estávamos servindo a igreja metodista lá e ajudamos a plantar uma igreja, também fizemos o trabalho nos ribeirinhos. Eu entendi quando eu estava lá, ok, esse é o chamado que o Senhor tem para a minha vida e eu quero investir nesse chamado. E como eu entendi que era isso que Deus tinha para mim, eu falei, conversando com os meus pais, a gente orando, eu falei, pai, eu tenho que me preparar, se eu quero ser missionário transcultural, eu tenho que pelo menos aprender o inglês. Eu tinha 19 anos, ainda não falava inglês. Então eu comecei a estudar o inglês por mim mesmo, assim como o Daniel estudou aqui. Muito, muito, muito feliz por você. Parabéns, viu? Assim, estudando por mim mesmo, assistindo coisas online, assistindo os vídeos online. E também eu apliquei para estudar numa escola bíblica no Texas. E então eu voltei para casa, para São Paulo, no final de 2013, e me preparei durante o primeiro semestre inteiro. A gente juntou dinheiro, que era caro, e me preparei o semestre inteiro para ir ao Texas. Então, estudando inglês, me esforçando, porque eu entendi, ok, esse é o meu chamado, esse é o que Deus tem para a minha vida. E aqui vai um primeiro ponto, queridos. Quando Deus nos chama para algo, nós temos que nos esforçar. Porque às vezes a gente fala, Deus me chamou para fazer missões. Beleza, e o que a gente está fazendo com relação a isso? A gente fica parado esperando a passagem de avião vir cair no nosso colo. A gente fica parado, não pesquisa nem a respeito do lugar que o Senhor nos chamou para irmos. Não investe tempo para estudar o idioma. E não é que a gente está tentando forçar a nossa ida, mas a gente tem que agir baseado naquilo que Deus nos chamou para fazermos. Todos os heróis da fé que a gente lê, eu não li o capítulo inteiro porque é um capítulo maravilhoso que fala de muitos, mas a gente vê Abraão. Deus falou para sair da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não ficou esperando, ok, Deus, cadê o GPS? Deus, mas quais os detalhes da jornada? Não, ele simplesmente ouviu, levantou e foi. Deus não disse para ele qual era o final da jornada. Ele falou, eu vou te mostrar, mas você tem que confiar. Então o agir também faz parte da confiança em Deus. Então nós temos que entender que nós, quando somos chamados, temos que agir baseado na convicção que o Espírito Santo colocou em nossos corações. Eu comecei a estudar, fui para o Texas, lá eu desenvolvi o inglês, e encontrei na escola bíblica que eu estava, tinham pessoas do mundo inteiro. E eu encontrei pessoas que amavam a Jesus,
E era um momento lindo ver o auditório cheio de pessoas de todas as nações, erguendo, levantando o nome de Deus, exaltando o seu nome. E eu comecei a pensar, poxa, vai ser assim que vai ser o céu. Pessoas de todas as nações, de todas as línguas, exaltando o único que é digno de louvor, o único que morreu por nós, o único que merece toda a honra, toda a glória. E eu lembro que naquele ano que eu estava no Texas, nos momentos de adoração eu chorava muito, porque era algo tão lindo, ver o Senhor se movendo em meio às nações, naquele local, e vendo pessoas se preparando, muitos deles da África, do sudeste da Ásia, se preparando para voltarem para suas nações, porque eles queriam transmitir aquele fogo que eles estavam recebendo. E queridos, assim vai ser quando a gente se encontrar com Jesus na glória. Não vai ter um país aqui, o céu vai ser dividido em continentes. Não, nós seremos um único povo, uma única família. E é tão lindo pensar que, por causa do sacrifício de Jesus, nós todos estamos aqui hoje. Gente da Austrália, da Romênia, Brasil, Pernambuco. A gente está tudo aqui, Mato Grosso. A gente pode estar aqui por causa do sacrifício de Jesus. Enquanto eu estava estudando e me preparando, eu encontrei gente da Romênia. E aquele desejo sempre esteve no meu coração, mas eu nunca pensei em perseguir o desejo. Eu sabia que se Deus quisesse algum dia, eu iria. E os anos passaram, 2015 eu voltei para o Brasil e comecei a fazer o ministério missionário de viagens de curto prazo. Então, ia para algum lugar, voltava, ia para conferências, voltava. Assim, eu fui em 2016, eu fui de volta para os Estados Unidos, servi 2 igrejas na Flórida, passei 5 meses lá, voltei. E esse back and forth, esse ir e voltar. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer missões em Israel. No sul de Israel, uma cidade chamada Eilat, que é a cidade mais a sul de Israel, que faz fronteira com a Cisjordânia e com o Egito, bem no Mar Vermelho, uma região muito bonita. E lá eu fui servir um ministério que tem um hostel de jovens, e eles, todos os hóspedes que entram, eles dão Bíblia e a gente fala de Jesus. É um ponto de evangelismo. E muitos judeus ortodoxos se converteram a Cristo por meio do ministério deles. Pessoas que eram ateias se converteram a Cristo. É um ministério que eu fui muito desafiado, porque às vezes eu sou extrovertido, mas eu sou uma pessoa muito relacional. Então eu me sinto mais à vontade conversando e falando de Jesus quando eu conheço, estando num ambiente assim. Então eu fui muito desafiado a falar de Jesus no matter what, a qualquer custo. Pessoas, hóspedes que eu não conhecia, vamos lá falar de Jesus, entregar uma Bíblia. Por que eu estou te dando a Bíblia? Porque Jesus veio nessa terra aqui há 2000 anos e morreu por nós. Enquanto eu estava em Israel, eu descobri uma coisa que não existe no Brasil, que se chamam voos de baixo custo para outros países. E eu estava lá e eu vi que eles tinham uma passagem de um aeroporto lá do sul de Israel para Bucareste, na Romênia, por apenas 20 euros. E aí eu liguei para meu pai e falei, pai, a oportunidade surgiu. Tem esse voo de 20 euros, estava dentro do orçamento missionário meu, porque missionário a gente não esbanja, né? Estava em Israel, o pessoal falava, está fazendo turismo. Não, estava lá no orçamento. Mas os 20 euros dava para aceitar. Parcela em 5 vezes, né? 5 de 4 euros, está tudo certo. Não, brincadeira, foi pagar uma vista. Mas eu falei, pai, tem esse voo de 20 euros para a Romênia, e você sabe do meu desejo de ir, que me abençoa. Ele falou, amém, filho. Vai lá, Deus vai abençoar. E eu fui debaixo de um envio, de uma bênção. Eu já estava debaixo da bênção dos meus pais, que me enviaram em Israel. Mas eu liguei também para entender, porque eu entendo que quando nós somos chamados, nós temos que ir debaixo de um envio. Nós não podemos, Deus não nos chamou para sermos rebeldes e fazer as coisas do nosso próprio jeito. Nós temos que estar submissos a uma autoridade espiritual e entender que existe um tempo para todas as coisas, que existe um processo e nós não podemos pular esse processo. E eu entendo e sempre honrei os meus pais nessa questão de ir apenas debaixo de um envio. E meu pai abençoou, falou, amém, filho, vamos lá, vai lá.
E eu pesquisei, achei passagem, só faltava achar lugar para ir na Romênia, porque eu não conhecia ninguém. E aí a minha jornada com o ministério Finding Hope começou numa pesquisa do Google. Hoje seria no ChatGPT, né? Mas há 9 anos atrás foi no Google. Eu pesquisei ministérios cristãos que trabalham com órfãos na Romênia. Pesquisei isso. E encontrei, a primeira página que apareceu no Google foi Finding Hope Ministries. E eu abri a página lá, li. Eles estavam no começo ainda, tinham apenas uma casa lar, tinham acabado de tirar as crianças do orfanato, dos orfanatos da região, tinham apenas 8 crianças. E eu li a descrição e achei muito lindo o trabalho, o processo que eles estavam fazendo. Então eu decidi entrar em contato, e o Nathan, que hoje é o meu líder no Ministério Finding Hope, eu entrei em contato com ele, ele me falou, eu falei para ele, eu sou um missionário brasileiro, estou em Israel, tem alguns dias que eu gostaria muito de visitar a Romênia, tenho um desejo desde 2013 de visitar o seu país, e eu gostaria de saber se eu posso ir até aí. Eu não posso ficar muito tempo, porque eu tinha um voo de volta de Israel para o Brasil, não posso ficar muito tempo, mas eu gostaria de ficar pelo menos 4 dias, passar com vocês. Posso? E o Neito também respondeu rapidão, falou, pode vir, vem para cá. E eu achei assim, nossa, não me perguntou nada, quem eu sou, o que eu faço, não quis fazer um certificado de antecedentes criminais, nada disso. Só, pode vir. E ele me disse depois que eu descobri, a esposa dele, a Anka, estudou na mesma escola bíblica que eu estudei no Texas. E pelo fato de eu ter estudado lá, ele se sentiu confortável em me permitir ir visitar a sua família. Então Deus, queridos, está cuidando de cada um dos detalhes de nossas vidas. No momento, às vezes a gente pode não perceber, ou a gente pode achar, mas por que eu vivi isso? Eu fui estudar no Texas, mas para quê? Nem terminei, estudei 1 ano. Não, mas Deus sabe, foi um detalhezinho pequeno. E por causa desse detalhe, eu pude estar lá. E um detalhe pequeno se transformou na minha vida em algo que mudou o meu futuro. Então, confiem, queridos, que Deus está trabalhando. Quando nós decidimos dedicar a nossa vida ao Senhor, não importa qual área que Ele nos chamou, seja em missões transculturais, em missões locais, seja no mercado de trabalho, nas escolas, quando Deus nos chama e nós entendemos isso, nós podemos estar seguros de que Ele está trabalhando em cada detalhe de nossas vidas. Paulo diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós somos chamados segundo os propósitos de Deus. E eu acredito que todos nós amamos a Ele. Então, nós podemos ter isso como uma âncora em nossos corações, de que todas as coisas que estamos passando cooperam para o nosso bem. As situações difíceis estão nos forjando o nosso caráter. Assim como Paulo fala em Romanos 5, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. Nós podemos ter essa convicção em nossas almas, de que se nós amamos a Deus e entendemos que somos chamados segundo o seu propósito, Ele está trabalhando a nosso favor. Eu não sei qual a situação que cada um de vocês está passando hoje. Eu sei o que eu passo todos os dias na Romênia. Eu sei dos dias difíceis, dos dias felizes, dos dias fáceis, dos dias alegres, dos dias tristes. Mas eu sei de uma coisa, e eu tenho uma convicção, que cada um de nós aqui, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. E esse detalhe, então, me permitiu ir para a Romênia. Em janeiro de 2018, eu fui visitar, cheguei em Bucareste, de Bucareste peguei um ônibus até Sibiu, que é onde eu vivo hoje, e visitei o ministério lá. 8 crianças, apenas uma casa, vendo os meninos ainda não falavam futebol, não falavam inglês, a única coisa que falavam inglês era futebol. E ficavam jogando, a gente jogava futebol no corredor da casa, e ficavam puxando minha barba, que estava maior ainda, eu puxando minha barba. Sofri muito, mas amei. E eu amei estar lá. Passei apenas 4 dias. E eu falei para o Neito, eu quero voltar aqui, mas ficar mais tempo com vocês, porque 4 dias não é o suficiente. Eu gostaria muito de poder voltar, ficar como voluntário, quem sabe o Senhor me chama. E o Neito falou, amém, as portas estão abertas para você, quando você quiser voltar, só falar. Então eu voltei, tive que voltar para Israel, de Israel voltei para o Brasil. E aquele desejo
no meu coração, estava em meu coração de servir ao Senhor, de dedicar a minha vida para aquelas crianças. Mas quando eu voltei em 2018, eu fiquei bem focado na minha igreja local. A gente estava trabalhando na igreja local, Ministério de Louvor, líder, pastor de jovens, então trabalhando muito. E aí começou a subir na minha cabeça, não sei se eu quero mais trabalhar com criança, tipo, jovens, tipo, below my pay grade. Tipo, não sei, eu acho que eu já subi de nível. Comecei a trabalhar, e isso eu confesso, porque o Senhor, depois de alguns anos, ministrou e quebrou essas estruturas do meu coração. Então, em 2018, eu voltei para o Brasil, comecei a me envolver com jovens, não estava tão envolvido mais com o Ministério das Crianças na igreja, estava no louvor, a gente fez os congressos de jovens. Eu creio que vocês vieram para a nossa igreja em 2018, a gente fez vários congressos, eu estava envolvido, e lá no discipulado e tudo. E aquela chama, aquele desejo, não se apagou, mas ficou num cantinho assim, guardado no meu coração. Meu foco estava em, vou compor músicas para que as músicas sejam famosas, vou pregar em congressos. Eu perdi um pouco o foco em 2018. Isso em 2019 eu recebi um convite para trabalhar numa igreja no Chile, mas minha ideia inicial, quando eu voltei para o Brasil em 2018, era em 2019 ir para a Romênia. E minha mãe falou: filho, eu acho que você devia ir para a Romênia. Mas aí eu recebi o convite de ir no Chile para trabalhar no estúdio, para ser o pastor de adoração lá. E eu falei: não, mãe, aqui é o meu chamado. É música, é estúdio, é tudo a ver comigo. Eu vou ficar lá, que lá vai ser o meu futuro a longo prazo. É assim que eu pensei. Falei: graças a Deus eu sei agora para onde que eu vou, pelo menos mais do que 3 meses. Vou ficar lá 1 ano, 2, trabalhar, e as nossas músicas vão ser famosas no Chile, blá, blá, blá. E eu fui em 2019 para o Chile. E foi o único país que eu fui em que eu senti saudade de casa. Não que eu não sinta saudade dos meus pais, mas aquele homesick, de sentir que eu estou no lugar errado, eu não estou no lugar que Deus quer que eu esteja. E não se enganem, os meus amigos, os pastores, já são gente muito amorosa, eu os amo, me receberam muito bem, parte da família. Eu amo eles até hoje, mas tinha alguma coisa que não estava no lugar correto, não estava certo. E eu estava trabalhando no estúdio, estava trabalhando no Ministério de Louvor lá, dando aula de música, estava tudo na minha área de música, jovens, mas faltava alguma coisa. E eu não entendi. Depois de 1 mês no Chile, eu liguei, conversava com meus pais, falava: mas eu não sei, não estou sentindo que aqui é o meu lugar, eu nunca passei por isso. Todos os lugares que eu fui, eu quase não ligava para meus pais, minha mãe tinha que me ligar depois de 2 semanas, que eu esqueço às vezes, semanas sem falar. Mas no Chile eu estava ligando todo dia quase para os meus pais e sentindo uma saudade de casa, falando: mas tem alguma coisa errada. E comecei a me frustrar, porque eu pensei: poxa Deus, agora que eu estou na minha área, eu estou trabalhando o que eu acreditava que era a minha área, eu não estou sentindo essa realização. Eu não estou sentindo que isso é o que o Senhor quer. Eu comecei a me frustrar e questionar todo o meu chamado. E depois de 3 meses eu voltei para o Brasil e passei um semestre, de junho de 2019 até dezembro, até eu voltar para a Romênia em janeiro de 2020, eu passei um tempo muito complicado, em que eu questionei: espera aí, eu sou mesmo chamado para missões? É isso que Deus tem para a minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Eu voltei para o Brasil, tentei arrumar emprego, não arrumava. Já falava 3 línguas, mas em nenhum lugar, nem escola de idioma estava aceitando, e tentei tudo quando é canto. E eu frustrado, e orando a Deus, e conversando com os meus pais. E meu pai chegou e falou: filho, você tem que ter a convicção. Se Deus te chamou para missões, se Ele te chamou, então trabalha nessa convicção. Se não, vai procurar um emprego, Deus vai abrir as portas e Ele vai te abençoar. Talvez tenha sido, se Deus não te chamou, pode ser que tenha sido só uma temporada da sua vida que se fechou e você vai trilhar novos caminhos. Mas se Deus te chamou, tem que ter a convicção. Nós vamos passar por altos e baixos. Olha os exemplos que o autor aos Hebreus nos dá. Ele fala de Sansão. Eu acho que teve mais baixo que alto, né? Mas ainda assim teve. De Jefté, mesma coisa. De pessoas, ele fez questão de colocar pessoas imperfeitas, aqui o autor aos Hebreus, para mostrar que Deus não chama os perfeitinhos que têm tudo figured out, que sabem tudo a respeito do futuro deles. Não. Deus chama aqueles que estão disponíveis e que respondem ao chamado do Senhor.
E nós não somos perfeitos, e sim, vamos passar por momentos em que as nossas estruturas vão ser chacoalhadas, mas às vezes esse chacoalhão é Deus nos balançando, falando: filho, acorda para o que eu tenho para você, acorda para o que eu tenho para a sua vida. E esse foi o meu segundo semestre de 2019, Deus falando: Júnior, acorda, lembra da Romênia. E em dezembro de 2019, o Nathan entrou em contato comigo, eu já não sabia o que ia fazer. Ele falou: tem um lugar disponível para voluntários em janeiro de 2020, se você quiser vir, tem lugar. Falei com meus pais, e aí eu falei: tá bom, eu vou passar 3 meses lá, depois 3 meses em Israel, e depois eu não sabia o que ia fazer da minha vida. E eu lembro que eu então comprei a passagem para o dia 22 de janeiro de 2020, e antes de eu viajar, meus pais, na verdade, algumas semanas antes, eles foram para os Estados Unidos, então eu os vi só no começo do ano, e meu pai falou: filho, eu sinto que essa viagem vai ser um divisor de águas na sua vida, vai ser uma viagem que Deus vai usar para definir muitas coisas do seu futuro. E eu disse amém, e lá dentro do meu coração veio aquela pressão: mas e se Deus não falar nada? E se nada acontecer, eu só for voltar e depois volto? E aí? Mas eu disse amém. Foi um amém da cabeça, não do coração, mas Deus ouviu o meu amém. E eu fui para a Romênia. E quem se lembra do que aconteceu em janeiro de 2020? A pandemia. Então, em janeiro de 2020 eu estava na Romênia já, e veio fevereiro, pandemia, o mundo se fechou, e os meus planos de ficar 3 meses na Romênia se acabaram, porque eu fiquei preso lá. Tô lá até hoje. Eu não podia voltar para o Brasil, eu liguei para a embaixada, não tinha voos, porque a Romênia não é um país muito turístico, o brasileiro não vai muito para lá, não é igual a França, Inglaterra, Itália, que o Itamaraty fretou voos para os brasileiros voltarem. Não, eu estava preso na Romênia, e durante a pandemia, quando eu estava lá no Ministério Finding Hope, eu já estava trabalhando, a casa já tinha aumentado, estavam com 14 crianças, e estávamos preparando 2 casas para recebermos no final do ano 24 crianças novas. Então, no meu primeiro semestre lá, eu estava trabalhando nas casas, fazendo tudo questão de piso, elétrica, trabalhando em tudo, um jack of all trades, faz de tudo. Eu estava fazendo tudo. E durante a pandemia, eu não sei como explicar, mas eu tive uma paz tão grande, mesmo em meio a dificuldades. Mesmo quando meu irmão foi para o hospital de campanha com Covid. Mesmo quando uma das minhas amigas de infância faleceu, mãe de 2 crianças, mais nova do que eu. Foi um tempo muito difícil, mas ao mesmo tempo eu tinha uma certeza. Aquilo que eu não tive no Chile, eu estava tendo na Romênia, sabendo: opa, peraí. Eu acho que é aqui, Deus. E o Senhor começou a quebrar algumas estruturas que eu tinha erigido a respeito do meu ministério. De pensar que o que é um ministério de sucesso? É tocar nos congressos com 3.000 pessoas para que as pessoas vejam o meu talento? Não. É pregar para várias pessoas ouvirem e dizerem amém, oh glória, que pregação bonita? Não. O Senhor começou a quebrar as minhas estruturas religiosas, porque lá eu estava apenas com 14 crianças, mas todos os dias podia abraçá-los, falar de Jesus: ó, Jesus te ama. A gente fazia todos os sábados, a gente faz até hoje, momentos de adoração com as crianças. E depois que, em fevereiro de 2020, quando eu escrevi a canção Finding Hope, vendo aquelas crianças que eram órfãs, tiradas de orfanatos, e hoje tem um lar, e vendo elas cantando sem melodia, mas com muita emoção, cantando I'm finding hope in you, Jesus. Isso foi uma sensação, uma experiência melhor do que ministrar para 1 milhão de pessoas, se eu pudesse. E o Espírito Santo começou a falar: filho, talvez, comece a pensar, talvez, porque o seu desejo é de ministrar para uma multidão, sendo que você pode tocar na vida dessas crianças uma a cada dia. O apóstolo Paulo falou: os nossos vizinhos, às vezes, sejam uma nação que precisa ser alcançada. Aqueles meninos, a cada dia, como eu posso ministrar neles? Por meio da minha vida. Porque, queridos, eu vou te dizer, contar um segredo.
com as ferramentas certas, com os estudos certos, qualquer um pode subir no altar e pregar uma palavra que a gente vai... Mas eu posso vir aqui, se eu estudei hermenêutica, exegese, entendi como engajar o público, eu posso falar uma palavra maravilhosa, mas ninguém conhece da minha vida, ninguém sabe o contexto em que eu vivo, como eu vivo, se aquela pregação é apenas um conhecimento a respeito de Deus ou se eu realmente vivo aquilo. Mas lá na Finding Hope eu comecei a ver, ok, o que eu prego eu tenho que viver, porque essas crianças me veem todos os dias. E se eu falo que eu tenho que ter paciência, e na primeira coisa que a criança faz de errado eu já explodo com elas, qual é o exemplo que eu estou dando da paciência de Cristo? E o Senhor começou a ministrar isso em meu coração, que o cristianismo verdadeiro é vivido no dia a dia. Nós podemos vir à igreja e nos enchemos e somos encorajados, mas o que nós recebemos aqui tem que ser vivido lá fora todos os dias. Chega de um cristianismo de domingo a domingo. Como é a gente aqui na escola bíblica dominical e como a gente é na nossa escola? Existe uma diferença muito grande? Somos duas pessoas diferentes. Como a gente aqui servindo na igreja e como a gente é no nosso trabalho? Somos duas pessoas diferentes. O Espírito Santo me convenceu e veio uma convicção muito grande em meu coração de que o cristianismo verdadeiro é vivido dia a dia na prática. Porque se eu falar alguma coisa e não viver, essas crianças vão ver e vão crescer com ranço de Deus, porque esse cara fala que ama Deus, mas é mentiroso, mas nos trata mal. E isso foi um confronto muito grande para mim, mas eu entendi, ok, esse é o lugar que o Senhor me quer. E Deus, se eu vou ser uma bênção, eu preciso que o Senhor me molde. Queridos, nós temos que estar disponíveis ao Senhor, ao transformar do Senhor em nossas vidas. Às vezes a gente acha que já chegou no nível em que estamos no pedestal, a gente já sei, eu já entendo, eu entendi, eu sei a Bíblia e tudo, e a gente se coloca acima das necessidades do nosso próximo. E hoje eu entendo, eu olho para aquelas crianças e eu vejo que todos nós necessitamos de um Salvador. Todos nós necessitamos do resgate, da reconciliação com o Pai. Eu não sou melhor do que aquelas crianças. Se eles estão me xingando, essas coisas, eu não sou melhor do que eles. Eles precisam de Jesus, assim como eu preciso dele todos os dias. E é o que o autor aos Hebreus fala no capítulo 12, que nós temos que olhar firmemente para Jesus, aquele que começou, o autor da nossa fé e o consumador. Queridos, Jesus é o início da nossa vida e Jesus é o propósito, é o destino final da nossa vida. Tudo é por causa dele, é para ele, é por ele. Paulo fala, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar até o dia de Jesus Cristo. Ele já começou a obra dele, nós estamos caminhando no seu propósito, mas o destino final também é Jesus. O destino final é sabermos que naquele dia nós vamos nos prostrar aos seus pés e vamos ouvir a sua voz dizendo, vinde servo fiel, bem-vindo. O nosso foco não está nessa terra, não está na vida aqui, nosso foco tem que ser Jesus. Ele começou, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o Senhor nos chamou, onde quer que estejamos, para que nós possamos testemunhar a sua transformação, testemunhar a sua graça, testemunhar o seu amor para o nosso próximo. Queridos, quantos de nós apenas falamos a respeito de Jesus? E as pessoas não veem em nós um exemplo de vida, um exemplo de transformação. Porque a gente vem domingo após domingo. E a gente acha que entendeu como tem que pular, tem que dançar. Mas não deixa o Espírito Santo nos transformar. Eu cheguei na Romênia com uma mentalidade, eu sei, eu entendo muitas coisas, mas o Senhor me quebrou. E minha oração todos os dias no primeiro ano é, Senhor, me quebre. Quebre as minhas estruturas que não estão de acordo com a tua vontade. Me transforme para que eu seja mais parecido com Jesus. Porque só se eu for parecido com o Senhor, eu posso ser um exemplo para essas crianças. Porque de mim,
bom eu não tenho nada. E tudo que é bom em mim é por causa dele. E isso, queridos, é o que me dá força para continuar até hoje. De 5 anos e meio para cá, nós já tivemos muitos trabalhadores, voluntários, pessoas que vieram, não aguentaram o pique e saíram. Tivemos 2 casais que estavam todos empolgados para receber as novas crianças no final de 2020. E quando recebemos as novas crianças, um casal depois de 2 semanas falou: o Senhor falou que o nosso tempo aqui com vocês acabou. Não aguentaram porque os meninos eram problemáticos, não conheciam a Jesus, aí só ouviam música do mundo, falavam palavrão, os meninos fumavam, não aguentaram. E quando eles saíram, um casal de crentes, quando saíram, os meninos chegaram para o Neyton e falaram: Neyton, obrigado por nos livrar desse inferno. A respeito de um casal de crentes. Que exemplo de cristianismo nós temos dado para aqueles que estão ao nosso redor, queridos. Muitas pessoas desistiram, e eu passei até hoje eu passo por dias maus, sim. Porque se você pensar, hoje nós temos 3 casas para crianças, 3 casas lá. Eu não sou trabalhador de turno, eu não trabalho das 8 às 4 e vou embora. Não, eu vivo com aquelas crianças. Então eles me veem todo dia, de manhã até a noite, estou lá com eles, 7 dias por semana. Então você pode imaginar, agora na minha casa tem 11 crianças, na casa ao lado, que é onde minha irmã está, graças a Deus, hoje, nós temos 12 crianças e a gente compartilha o mesmo quintal, então é basicamente uma casa só. São 23 crianças nas 2 casas, mais a casa original com 7 crianças, nós temos hoje 30 crianças. Agora, são todos os dias. Quem tem filho aqui? Uau, bastante gente, glória a Deus. Todos os dias com 30 crianças com problemas, com históricos de abuso, de traumas, de rejeição. Crianças que foram abandonadas de pequenas, crianças que são órfãos de pais vivos, que eu acredito, e com a experiência que é algo muito pior do que órfãos de pais mortos. Porque muitos dos pais dessas crianças simplesmente não ligam para elas, estão vivos. Então imagine 30 crianças, a gente já teve mais, porque quando eles fazem 18 anos eles podem sair, então alguns saíram, mas todos os dias, dando almoço e jantar para 30 crianças, mais os trabalhadores, mais os voluntários. Eu falo crianças, mas já são adolescentes, porque eu estou com eles desde o começo. Então existem sim dias que são muito complicados. Às vezes eu vou acordar os meninos para ir para a escola de manhã, e aí já te acorda xingando. Quem gosta de acordar às 6 da manhã com uma criança te xingando de tudo quanto é nome? Ninguém gosta. Mas aí o Espírito Santo me convence e fala: mas ele também precisa de um Salvador. Você me conhece, o que você vai fazer a respeito disso? Vou ficar bravo e xingar de volta? Ou simplesmente mostrar a paciência de Cristo e falar: isso que você está fazendo é errado, mas vamos lá, tem que acordar, não tem o que fazer. Então, esse ministério que o Senhor me chamou, eu entendo que é uma bênção, ser uma bênção para as crianças, ser um referencial, mas eu tenho sido muito trabalhado por Deus. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria lá hoje. Mas eu olho os meninos que a gente está viajando junto, olho o desejo deles de conhecer a Deus, olho a transformação que já está acontecendo. Eu vejo: Senhor, vale a pena. Mesmo que seja por um, mas vale a pena. Porque é uma alma preciosa que Jesus morreu para salvar. E queridos, nós temos que ter esta convicção. Nós temos que olhar na nossa caminhada, na carreira que nos está proposta, no nosso propósito, na nossa missão de vida. Nós temos que olhar e saber que eu não posso fixar os meus olhos nas situações ao meu redor. Porque se eu fixar os meus olhos na situação ao meu redor, eu vou desanimar, vou querer desistir. Assim como ele fala aqui no versículo 3: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Sabe, muitas vezes nós estamos desanimados ou cansados, e o motivo principal é porque a gente está olhando para aqui, para a situação, olhando para o que não está dando certo. Esse menino nunca vai mudar, me xinga todo dia. Esse menino
fala mal da gente para proteção à criança, olhando para a situação. Mas no momento que eu entendi que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, fixe os seus olhos em Jesus. O trabalho é meu, não é seu. O seu trabalho é simplesmente refletir a minha luz. Eu não tenho luz própria, queridos. Nós não temos luz própria, nós somos chamados para refletirmos a luz de Jesus. O nosso trabalho é sermos um reflexo de Cristo no nosso dia a dia, nas nossas casas, no modo em que tratamos os nossos pais, nas nossas escolas, no modo em que tratamos os nossos colegas, os nossos professores, nos nossos trabalhos, como tratamos aqueles com quem trabalhamos, os nossos chefes. Se somos igual ao que a Bíblia fala, às vezes trabalhando só quando o chefe está lá para ser visto, mas depois quando o chefe não está, senta, fica no celular. Que testemunho nós temos dado de Cristo, que luz nós temos brilhado. Queridos, cada um de nós é chamado, tem um chamado lindo, eu tenho certeza a respeito de cada um de vocês aqui. O Senhor nos chamou para uma missão poderosa. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, Jesus está prestes a voltar, e nós somos chamados para brilharmos a luz dele, para que quantas mais pessoas puderem se achegarem a ele, conhecerem o seu amor transformador, a sua graça que nos salva. Em Hebreus 11, no final, ele fala que todos esses heróis da fé morreram sem receber a promessa, porque quem era a promessa? Jesus. O algo melhor aqui, Deus tinha, versículo 40, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Quem é o algo melhor? Jesus. Jesus, queridos, tem que ser o foco da nossa vida. 1 Coríntios 15, eu não me lembro exatamente o versículo, Paulo fala: se nossa esperança em Cristo se baseia apenas nesta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus não veio a esta terra, Jesus não sofreu o que ele sofreu para que a gente tivesse uma vida confortável aqui. O propósito de Jesus ter vindo é para a eternidade. O nosso propósito de vida não é para aqui e para agora, mas é na eternidade. Assim como Paulo, o autor aos Hebreus, fala que Jesus é o exemplo supremo. Ele veio, mas tinha algo melhor reservado para ele. Pela glória, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele sabia: eu vou passar, eu vou sofrer aqui nessa terra, porque existe algo mais. Queridos, existe algo mais, algo além daqui, desse momento agora. E é quando nós estivermos com ele na glória. Como eu anseio um dia que vou poder olhar nos seus olhos e o abraçar e dizer: obrigado, Jesus. Valeu a pena cada sofrimento, noites de choro valeram a pena, porque ele sofreu muito mais por nós, queridos. E por que ele sofreu? Porque ele gostava de sofrer? Não, porque ele sabia que existia algo mais, porque por causa do sofrimento dele, hoje nós podemos ter uma vida. A alegria que lhe estava proposta, qual que era a alegria? A alegria da reconciliação. Que por meio de Jesus o Pai estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Qual é a alegria de Jesus? É que nós estejamos reconciliados com o Pai. Por causa dessa alegria ele suportou o que suportou. E hoje nós estamos aqui. E o que estamos fazendo com a nossa vida? Como eu falei, temos uma missão. Somos chamados para brilhar a luz de Jesus. O que nós temos feito? Para quem nós temos olhado? Nós temos olhado para os nossos colegas, para uma aprovação dos nossos colegas? Temos olhado para as autoridades, a aprovação deles, ou temos olhado para Jesus? Jesus é o propósito da nossa vida, queridos. E para terminar, eu quero ler o texto de 1 João 3. Vamos ler os versículos 16, 17 e 18. João 3, 16, 17 e 18 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós,
Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Nisto conhecemos o amor de Deus. Cristo deu a sua vida por nós, queridos. Deus é perfeito, Deus é completo em si mesmo. Ele não precisa da gente. Ele nos quis. Ele não precisava, Jesus não precisava vir sofrer. Ele é a definição de amor, Ele é a definição da felicidade. Deus é completo. Mas Ele decidiu vir a essa terra, sofrer tamanha oposição de pecadores, para que a gente pudesse ter vida. Pessoas que todos os dias nós falhamos com Deus. Todos os dias, às vezes nós traímos, negamos a Jesus como Pedro negou, mas Jesus decidiu vir por essas pessoas, por mim e por você. E hoje nós podemos estar aqui, queridos. Nós podemos viver essa vida. Que essa nossa vida não é nossa, nossa vida é a vida dele em nós. E o João fala: se nós possuímos os recursos deste mundo e a gente se fecha o coração para o próximo, como a gente pode dizer que o amor de Deus está em nós? E que são recursos desse mundo, querido, tempo é um recurso. Quantos de nós vemos um colega, um amigo sofrendo e nem passamos um tempo: ei, como você está? Como eu posso orar por você? A gente fecha os nossos olhos para a necessidade de outros. Quantos de nós temos condições financeiras de abençoar e dar suporte a um ministério que tem trabalhado com crianças e a gente, eu prefiro comprar uma pizza no fim de semana. Quando João fala: filhinhos, não amemos apenas de boca para fora, mas de fato e de verdade. Hoje, pela graça de Deus, o nosso ministério, o Ministério Fire in Hope, o Senhor tem expandido, porque nós entendemos que esse é o nosso chamado. Nós temos 3 casas na Romênia, abrimos uma igreja num vilarejo cigano lá na Romênia, abrimos a Fire in Hope na Índia, no nordeste da Índia, temos parceria com uma escola pequena de 700 crianças e também uma clínica médica de baixo custo para que as pessoas da região que são pobres tenham acesso a saúde de qualidade por um preço que está no orçamento deles. Nós temos a Fire in Hope Brasil, que vocês também nos abençoaram muito. Estamos abençoando as crianças das favelas da nossa região com educação, com ensinos baseados na Bíblia. Crianças que de outra maneira não teriam condições, estão aprendendo inglês, tendo aulas de dança, tendo psicólogos atendendo, terapeutas ocupacionais, aulas de força escolar, tudo pela graça de Deus. Porque nós entendemos, se o Senhor nos dá os recursos, é para que nós possamos abençoar o nosso próximo. Nós não podemos fechar o nosso coração para o próximo, queridos. Nós não podemos fechar o nosso coração, os nossos olhos. Se eu fechar os olhos e não ver, isso não está acontecendo. Não, o mundo está em pedaços e o Senhor está chamando a igreja dele para se levantar e fazer a diferença onde estamos inseridos. O mundo está caminhando de mal a pior, são guerras e rumores de guerras. Jesus está prestes a voltar. E a gente confortava: Jesus vai voltar, eu vou para o céu com ele. Graças a Deus, que o mundo que se vire. Não é esse o nosso chamado. Que nós possamos, queridos, amar de fato e de verdade.